Porque tudo aquilo que não está no seu controle já está no controle de Deus. As palavras que nós vamos ler agora não são de um grande filósofo, nem de um profeta e nem de um grande homem de Deus. As palavras que nós vamos ler agora não é uma palavra que nós temos que simplesmente considerar. São palavras que saíram da boca do Filho de Deus, do Mestre dos Mestres. O homem pela qual você saiu de casa nesse frio e veio aqui buscar, as palavras que nós vamos ler agora saíram da boca dele. Existem palavras na Bíblia que são verdades, mas saíram da boca de um profeta, saíram da boca de alguém que estava contando a história, e é uma verdade, está registrado. Mas existem palavras que nós, como povo de Deus, precisamos escutar ainda mais atentamente. Algumas versões da Bíblia botam essas palavras em vermelho, para deixar claro que foram palavras que saíram da boca de Jesus, o homem pelo qual nós saímos de casa e viemos aqui buscar, o homem que nós queremos adorar todos os dias. Por causa desse nome nós temos livre acesso ao Pai, temos salvação. É por causa do nome de Jesus que as nossas enfermidades são curadas, nosso passado é deletado, nossos pecados são perdoados. E da boca desse homem saiu essas palavras. A partir do versículo 25: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fiquem ansiosos pelo que vão comer, pelo que vão beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais valiosa do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam. Quem aqui trabalha? Semeia todo dia para colher um salário no final do mês, ou quem é empreendedor para ter o seu dividendo, o seu prolabore. Quem aqui trabalha de alguma forma? As aves não trabalham. Elas não semeiam como a gente semeia. Se a gente não semear, a gente não colhe, né? Não tem jeito. Só quem já está independente financeiramente, aposentado ou algo parecido. Mas se nós não trabalharmos, no geral, a gente não colhe. As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta todos os dias. Vocês não são mais importantes do que eles? Quem é que acha que você vale mais para Deus do que um pombo? Levanta a mão. Você já viu alguma reportagem dizendo pombo morre de fome na Praça da Sé? Já teve essa reportagem? Não. Engraçado, porque Deus não deixa faltar para um animal que não tem nem racionalidade para pensar no que vai comer amanhã, para trabalhar ou juntar, mas você fica preocupado com o que vai comer amanhã. Você não fica preocupado, por exemplo, se o sol vai nascer no outro dia. Gente, será que o sol vai nascer amanhã? Ih, gente, se der um rolo no sistema solar e o sol não nascer. Você nunca perdeu uma noite de sono com isso. Poucas pessoas perderam uma noite de sono pensando, será que eu vou acordar amanhã? Você dorme e acorda. Alguns realmente nunca acordaram, mas não souberam, né? Mas dificilmente tem pessoas que não dormem pensando nisso, mas a maioria simplesmente dorme. Mas com coisas muito mais fúteis e fáceis diante de Deus, a gente perde a noite de sono. Será que eu vou ter dinheiro para comprar aquela roupa? Será que eu vou conseguir trocar de carro esse ano? Será que o meu amigo vai me aceitar? Minha amiga vai curtir meu post? Será que tal coisa? A gente começa a ficar preocupado com coisas que não estão no nosso controle. O maior desperdício de tempo e de energia é você se preocupar com algo que você não pode controlar. Você consegue controlar a sua vida? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode ter uma agenda para amanhã, mas você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós não temos nenhum controle sobre o nosso futuro. Nós não temos nenhum controle sobre o minuto seguinte. E tudo aquilo que você não pode controlar, você jamais deveria se preocupar.
A pouca energia que você deve gastar com preocupações são com coisas que estão totalmente no seu controle. Um exemplo é a educação dos seus filhos. Para quem tem filho, se você não gastar energia educando seus filhos, eles serão educados lá fora de qualquer jeito. Então, se você precisa se preocupar com alguma coisa, o ser humano adora confiar em coisas e em pessoas, adora esperar um super-herói. O ser humano adora ficar preocupado. Se preocupe com coisas que você pode fazer. Se preocupe com coisas que você deve fazer. Mas jamais perca uma noite de sono. Jamais comece a roer as unhas. Jamais comece a ficar perturbado, inquieto, ansioso por coisas que você não pode controlar. Porque tudo aquilo que não está no seu controle já está no controle de Deus. Versículo 27. Mas quem de vocês, com todas as suas preocupações, poderá acrescentar um dia ao curso da sua vida? Olha o que Jesus, quem está falando não é Salomão, não é Davi, não é o profeta Eliseu. Jesus está falando o seguinte: todas as suas preocupações. Gente, eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil, gente. Todas as suas preocupações vão mudar o futuro do Brasil? Se você se preocupar muito, de verdade mesmo, de coração, se preocupar de coração, muda? Sim ou não, gente? Pergunta simples. Não muda. Se você estiver preocupado sinceramente de coração com a vida financeira dos seus familiares, vai mudar a vida financeira deles porque você está preocupado? Se você ficar preocupado com o diagnóstico que está para chegar essa semana, o médico marcou para quarta-feira, se você ficar muito preocupado, por causa disso vai ser positivo? A notícia? Não. Jesus está falando, todas as suas preocupações reunidas não podem acrescentar um minuto na sua vida. Então por quê? Você está preocupado se preocupação não gera nenhuma transformação? Por que você está gastando tanta energia e tempo se preocupando com coisas que você não pode mudar, que você não tem o controle e que não vai mudar nada? Você ficar preocupado ou não preocupado não muda. Continuando. Versículo 31. Portanto, o mesmo Jesus declarando: não andeis ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, mas vocês busquem primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Filipenses 4, o apóstolo Paulo vem e reforça: não andem ansiosos por nada, Deus está cuidando de tudo. 1 Pedro vem, o apóstolo Pedro diz: não andeis ansiosos, Deus tem cuidado de vocês. Vários grandes homens, várias grandes passagens te alertam: não fique ansioso com nada, porque à medida que a sua ansiedade cresce, a sua fé diminui. À medida que você se preocupa, a sua certeza e a sua confiança começa a entrar em escassez. Mas nós temos tanta necessidade de nos apegar, de confiar, que Jeremias vem e nos alerta: maldito o homem, Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Porque quando nós estamos vulneráveis, quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, a gente comete as maiores burradas na nossa vida. Em vez de trancar a porta do nosso quarto e chorar para Deus, a gente vai chorar para o homem. Em vez de trancar a porta do nosso quarto e contar tudo que está nos perturbando para Deus, a gente se mostra vulnerável para o homem. A gente entrega nosso coração para pessoas que nós não deveríamos confiar. Nós contamos segredos para as pessoas que no outro dia vão desaparecer, porque simplesmente nós não confiamos na pessoa certa. E quando nós confiamos na pessoa errada, nós entregamos segredos para quem um dia os usarão contra a gente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, ao contrário, façam conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, com ações de graça. Entrega tudo na mão de Deus. Então, se você pode anotar, eu quero te dar 3 coisas que você tem que fazer quando se sentir preocupado, inquieto ou ansioso. São sinônimos. Se você está muito preocupado
e a sua preocupação é maior do que a sua fé, anote isso, por favor. Se a sua preocupação é maior do que a sua fé, você está vivendo um estado crônico de ansiedade. Se as suas preocupações te afetam tanto que psicossomatizam no seu corpo, o cabelo começa a cair, você tem gastrite, arranca a unha com a boca, dá palpitação no coração, se já está psicossomatizando, você perde noite de sono. Se tem uma coisa que é sagrada, é o sono. Por isso Deus dá sono aos justos, porque é sagrado, é o que renova a tua mente, é o que te prepara para o dia de trabalho no outro dia, é o que deixa o teu coração em paz. Você consegue ficar 40 dias sem comer, mas não consegue ficar 3 dias sem dormir, cientificamente falando. Ou seja, quando o diabo quer tocar em alguma coisa, através da ansiedade, ele toca logo no teu sono. Para quê? Para roubar tua paz, para roubar tua energia, para roubar tua coragem, para roubar tua ousadia no outro dia, para você ficar para baixo, para você ficar vulnerável, porque ele sabe que vulnerável você acaba confiando em pessoas erradas, e maldito, diz a Bíblia, o homem que confia nas pessoas erradas. O nível da nossa confiança, além de ser alto, e aqui que é a dificuldade, porque além de um nível da nossa confiança precisar ser alto, precisa ser na pessoa certa, porque tem gente que ainda coloca confiança em homem, na empresa, não porque o fulano falou que vai me contratar, não porque se mudar o governo vai melhorar, não porque se acontecer tal coisa, não, tem gente que está no se acontecer, se nada, ninguém pode te salvar, ninguém pode mudar a tua história, ninguém pode botar R$1 no teu bolso. Quem é o dono do teu futuro? É aquele que está no quarto te esperando você trancar a porta, botar o seu joelho no chão e entregar para ele todas as suas preocupações. Você acaba sendo o chato, perturbador da história quando fica contando seu problema para os outros. Ninguém quer saber dos seus problemas, desculpa te informar do nada. Às vezes você não estava preparado para receber essa informação. Ninguém está nem aí. Vai lá chorar, vai lá reclamar, vai lá falar mal, pode fazer o que você quiser. Cada um está vivendo sua vida. O único que está preocupado com o futuro é Deus. O único que quer que você chore no ombro dele é Deus. O único que não acha você chato ou chata porque está falando toda hora a mesma coisa é Deus. Então não se exponha mais para ninguém que não está preocupado e não tem um pacto com o teu futuro. Só se abra diante de Deus. É lógico que Deus pode botar pessoas no seu caminho, presta atenção, não estou sendo radical aqui não. Mas antes, primeiro, consulte-se com o Senhor. Porque pode ser que naquele quarto mesmo Ele já resolva. Pode ser que Ele te encaminhe para algumas pessoas. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, a primeira coisa para você destruir a ansiedade e aumentar a sua confiança é ter uma vida de oração de verdade. Eu não quero saber qual é a sua religião. Talvez você esteja me assistindo na internet e fale, Tiago, mas aqui eu não vou à igreja. Eu não estou falando que você tem que vir à igreja para orar. Você não tem que ser branco nem preto para orar. Você não tem que ser chinês, japonês ou brasileiro. Você não tem que ter dinheiro no banco ou não ter. Não tem nenhuma especificação, não tem nenhuma exigência para você simplesmente dobrar o seu joelho e orar. Você só precisa confiar, só isso. Acreditar que você está falando e o Deus de Israel está escutando. Acreditar que você está falando e Deus está se preocupando por você. Você precisa entender que a ansiedade, o afã dessa vida, as preocupações dessa vida diminuem tão drasticamente o nível da sua fé que os milagres começam a se afastar de você. Eu nunca vi o milagre caminhar na direção de um estressado. Eu nunca vi um milagre alcançar um preocupadinho. Todo milagre alcançou quem estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho tanta fé que eu não estou vendo, mas sei que você está passando e sei que você pode me curar. Ou seja, o milagre alcança quem confia e não quem reclama. Alcança quem acredita e não quem murmura. Alcança quem grita pelo caminho, quem tranca a porta do quarto e pede, Deus me socorre nessa situação, e não quem fica chorando no ombro dos outros. E quanto mais você alimentar a sua preocupação, mais você vai debilitar a sua confiança. Preocupações podem tentar, assim como pensamentos negativos, assim como várias outras coisas podem tentar entrar na sua mente. Da mesma forma que um passarinho pode voar sobre a minha cabeça e por uma vez me sujar, mas ele jamais vai fazer um ninho na minha cabeça. Os pensamentos podem passar e te sujar por 10 segundos, mas não podem fazer um ninho ali dentro, só se você deixar. Hoje
É um dia de você tomar uma decisão. A decisão, se você quer continuar alimentando suas preocupações, as suas inquietações. Já viu aquela pessoa que está sempre batendo a perna assim, ó, mordendo o lábio? É pecado. Porque Jesus, não um profeta bonzinho, não um grande homem, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te deu uma ordem direta: não andeis ansiosos. É uma ordem. Ele está pedindo a gente, se possível, se der, se for um dia mais tranquilo para você, tá de bobeira na internet aí tu dá uma segurada e não fica ansioso. Não foi isso que ele falou, não. Ele falou assim: não fique ansioso, porque eu estou cuidando de você. Se você fica ansioso, você está falando, Deus não cuida nada de mim. Aí é mole vir para a igreja, ficar cantando, ficar arrepiado e achar que é um homem ou uma mulher de Deus só porque sentiu a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não te faz um homem de Deus. Vai tocar um louvor lá na Cracolândia para ver se o cracudo não vai sentir a presença de Deus. A presença de Deus toca quem está na frente. Ela passa e vai tocando. Agora, praticar as palavras de Deus te faz um homem ou uma mulher de Deus. Praticar te faz. E hoje, desculpa estar te confrontando, é porque sem confronto não tem crescimento. Mas eu vim aqui para te proibir, como autoridade espiritual, a continuar ansioso, a continuar preocupada. Tem gente, não aqui, graças a Deus, mas pelo Brasil afora, tem gente que está preocupado com o que os outros estão achando dela. Ainda tem gente que perde tempo com isso. Será que estão falando mal de mim? Então, eu já te falo, já te adianto. Então, se você fizer tudo certo, vão falar. Se fizer tudo errado, também vão falar. Pega teu propósito e segue em frente, porque eles vão falar. Quem se preocupa muito não transforma nada. Jesus, o homem mais perfeito que já tocou essa terra, os fariseus chamaram ele de Beelzebu. Isso aí faz pelo espírito de Beelzebu, rapaz. Você imagina que vão chamar a gente que não é perfeito, que é cheio de limitação, e você está preocupado com o que estão falando de você? Fica preocupado com o que Deus está achando das suas atitudes, da sua vida, do seu dia a dia. É bem melhor, bem mais favorável ficar preocupado com o único que pode interferir de verdade no teu futuro e não com quem não tem nenhuma autoridade sobre o teu destino. Nenhum ser humano tem autoridade sobre o teu destino. Ninguém, por mais que fale, por mais que arme armadilhas, por mais que tente te tocar, tem autoridade ou permissão para mudar um dia da sua vida. Agora, Deus pode. Então se preocupa com o que Ele acha, não com o que os outros que não podem fazer nada contra você estão pensando ou achando. Para de ficar procurando essa aceitação na curtida, na internet, no que o amigo do trabalho falou, no que o familiar está achando. E busque a aceitação de Deus, porque ela sim vai diminuir a tua ansiedade e aumentar a sua confiança. Os teus resultados vão ser extraordinários a partir de hoje. Quando você está menos ansioso, você fala menos, e quem fala menos prospera mais. Dificilmente você vai ver uma pessoa que fala muito ter bons relacionamentos. Então você prospera nos relacionamentos quando fala menos, porque menos ansioso, você come menos, amém? Mas se você tiver menos ansioso, você come menos, você fala menos, você perturba menos os outros. Né? Tem pastor que não aguenta mais fazer gabinete. É muita coisa. Então, primeiro, quer destruir a ansiedade? Ore mais. Segundo, quer destruir a ansiedade? Não compartilhe suas preocupações com quem não pode resolvê-las. Vou repetir, para você anotar. Não compartilhe suas preocupações, suas inquietações, seus medos com quem não pode resolver isso. Perda de tempo, perda de energia e ficar vulnerável demais para quem não vai resolver, é ao contrário, pode te prejudicar. E terceiro, para quem está anotando, confie totalmente e completamente no único que já te viu no futuro. O melhor conselheiro aqui na terra não te viu nem no amanhã, quanto mais no futuro. Deus já sabe como você vai terminar. Quando você consulta, Ele te mostra o próximo passo. Quando você consulta, Ele tira pessoas que não poderiam mais estar no caminho. Quando você o consulta, Ele coloca quem deve estar. Ele faz do jeito dele, da forma dele, na hora dele, mas quem sai ganhando é você. Esse é o Deus que nós servimos. Então hoje é dia de nós tirarmos toda a preocupação, inquietação. Será que vai dar certo?
uns anos para cá, porque eu fui criado na igreja, mas de uns anos para cá eu conheci Deus de verdade. E eu não conheci Deus caindo no chão, tendo um tremelique, pode ter também, não tem problema nenhum. Mas eu conheci Deus lendo a palavra e tentando encontrar uma mentira aqui. Quando eu quebrei anos atrás, eu falei, vou provar que isso aqui não existe. Vou começar a ler a Bíblia. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia de verdade. Eu estava tentando achar um erro. Falei, vou achar, vou encontrar uma contrariedade. Aí quando eu cheguei aqui já estava chorando. No outro capítulo já estava me arrependido. Aqui eu já estava, agora eu vou ser pregador. Então agora eu vou cumprir meu propósito. Jesus me ama, Jesus perdoa meus pecados. E aí eu tive uma experiência verdadeira com Deus lendo isso aqui. Por isso eu prego a palavra. Quando você não está ansioso, Deus confunde teus inimigos. Deus coloca palavras na tua boca que você nem sabia para que servia, mas é para fazer as pessoas aumentarem o seu valor. Eu venho aqui nessa noite para te dizer, e pega quem quiser, que nunca mais você vai perder uma noite de sono, nunca mais você vai psicossomatizar a ansiedade, nunca mais você vai ficar preocupado, inquieto, porque você já sabe quem cuida de você. Nunca saiu uma reportagem de pombo que morreu de fome, você também nunca vai passar fome em nenhuma área da tua vida. Na tua vida emocional não vai ter escuridão, na tua vida espiritual não vai ter fome, na tua vida física, financeira não vai faltar nada, porque Ele está cuidando de você. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força.